Muitos assuntos para essa quinta-feira pela manhã. Tem Jean-Pierre, atualizações sobre isso. Potes da Libertadores definidos, finalmente totalmente definidos. Você pode ver o melhor e o pior cenário aqui nesse vídeo. Além disso, Marlon, volta ou não volta da Turquia, e Juninho, zagueiro do Bahia, que meteram do nada e quase que acertaram. Vamos falar um pouco mais sobre isso. Vamos embora para o giro de notícias. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Minhas redes sociais estão aparecendo aqui embaixo. Você dá o like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal. Já passamos aí de 133 mil, não canso de agradecer a vocês pela confiança. E aqui embaixo tem o aplicativo OneFootball. Você clica no link que está na descrição, faz o download e fica muito atualizado. Todas as notícias que você precisa saber do Fluminense você encontra aqui no Raiz Tricolor, já com toda a análise, etc. Mas, se você quiser ficar bem informado na tela do seu celular e não puder assistir um vídeo na hora, o OneFootball é a minha recomendação. Usa o link na descrição e faz o download, se dá uma moral aqui pro Raiz Tricolor também. Vamos embora falar sobre essas 4 notícias dessa quinta-feira. A primeira delas, a gente passa do mais simples, né? A gente sempre tenta ir do mais simples pro mais complexo. Marlon, lateral esquerdo do Fluminense, tem emprestado ao Trabzonspor da Turquia, tem feito um bom turcão, campeonato turco por lá, e saiu na imprensa turca na tarde desta... porque sempre tem a questão de fuso horário, mas foi na quarta-feira, né? Saiu na imprensa turca na terça e na quarta-feira de que o Trabzonspor não iria exercer a sua opção de compra, não ia querer ficar com o Marlon por lá. Bem, Paulo Brito, repórter, né, do Netflu, entrou em contato com o empresário do jogador, que desmentiu a situação. Uma das frases, inclusive, que o empresário de Marlon diz sai de tudo um pouco na imprensa de lá, e de que não procede o fato de que o Trabzonspor não vai ficar. Ele tem feito um bom campeonato turco, isso é o que disse o empresário. Bem, lembrando, eles têm uma opção de compra, a gente não sabe o real valor, não tem essa confirmação total do real valor dessa opção de compra. Marlon ainda tem contrato com o Fluminense e o contrato de empréstimo dele vai até o final dessa temporada, no meio do ano. Então, o Fluminense ainda aguarda se os turcos vão exercer a opção que tem de compra e repassar dinheiro ao Fluminense, ou se vão mandar o jogador de volta e o Fluminense vai utilizar o jogador. Dado o cenário, eu preferi o dinheiro. Mesmo sabendo que Marlon tem qualidade, enfim, não rendeu até agora no Fluminense, mas em todos os clubes que passou rendeu, ou seja, poderia dar uma chance e tal, ele ainda é jovem, mas no cenário atual queria o dinheiro. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Outra notícia, agora já um pouquinho mais complexa, mas ainda bem simples. Juninho, zagueiro do Bahia. Bem, exatamente, o zagueiro do Bahia, que pra quem tava assistindo a transmissão na Record, eu confesso que assisti o primeiro tempo, mas não assisti o segundo tempo na Record, mas ainda assim, pra quem tava assistindo na Record, chamou a atenção, o Fluminense Vasco, tá? Só pra deixar claro. Chamou a atenção que do nada Ricardo Rocha, que tava comentando apenas o jogo do Vasco, né? Não tava comentando o jogo do Fluminense, fica aí a crítica, soltou de que o Fluminense tentaria a contratação, alguma coisa assim sobre a contratação de Juninho, zagueiro do Bahia. Bem, eu de início não levei muita fé na notícia, confesso, até porque Ricardo Rocha, como eu falei, não estava muito alinhado ao Fluminense, né? Tava parecendo que era só um setorista do Vasco. Não deixei passar. Só que isso não repercute só aqui no Rio, repercute na Bahia também. E bem, hoje conversando com o Matheus Barbaço, na verdade ontem, né, quando você está vendo isso, eu tô gravando esse vídeo na madrugada da quarta-feira, tava conversando com o Matheus Barbaço, né, do canal Sou Mais Bahia, e ele me tava comentando sobre como repercutiu por lá. Tinha repercutido positivamente para eles, porque aparentemente Juninho não tem muito apoio popular da torcida tricolor da Bahia. E o Marcelo, ele me indicou o Marcelo Moreira, que é um repórter, um estudante de jornalismo, repórter do Galácticos, que tinha apurado com isso, com a empresa que assessora Juninho, né, que faz assessoria de Juninho. E eles informaram o seguinte, tweet do Marcelo Moreira, @MarceloMunizM12 no Twitter. Eles informaram que existiu a possibilidade da ida do jogador para o Fluminense, mas afirmaram que a contratação não irá acontecer. Ou seja, me parece, vão deixar claro que, no caso
de Juninho, o Fluminense fez aquela famosa sondagem e não foi à frente. Talvez um dos motivos, isso não está informado na matéria, mas talvez um dos motivos, isso é de praxe, o Fluminense, todo mundo está sabendo que o Fluminense quer um zagueiro, né? Tem David Duarte e David Braz na negociação por enquanto, mas tenha sido que Juninho foi uma contratação que eles pagaram dinheiro, né? Eles compraram um jogador, enfim, gastaram, se não me engano, 1 milhão de euros no zagueiro, então provavelmente o Fluminense não conseguiria uma liberação de graça. E sendo um zagueiro que também não é um dos destaques e tal, como é David Duarte no Goiás, o Fluminense não pagaria por ele. Enfim, não era nada tão infundado, mas pelo menos a informação, pelo menos no caso da contratação, já tá meio que descartada, né? Notícia seguinte, a gente fala sobre Jean-Pierre, antes de falar sobre Libertadores. Duas coisas chamando a atenção da torcida tricolor. A primeira delas é que de tarde, por sinal, o filme mandou isso daí, que ele mesmo tirou print, mas acho que já tava rolando já por aí já, de que Jean-Pierre curtiu uma foto do Fluminense. Tudo bem, mais de 10 mil tinham curtido, já essa hora já deve estar com quase 20 mil curtidas. Na verdade tá com 15.915, abri aqui pra ver. Mas assim, Jean-Pierre curtiu uma foto elogiando ele, falando de Fred, que chegou a 180 gols, que já tá fazendo 3 gols em 2 jogos no Carioca, etc. E ele curtiu. Assim, ó, pá, curtiu. Jean-Pierre não seguia, não parece ser o jogador que faça... Até jogador de futebol em geral, não é do tipo que faz... como é que eu vou dizer? Faz as coisas muito sem pensar, né? A não ser curtir post do Flamengo, fazendo gol e tal. Desculpa, só uma raiva aí passada com Gabriel Barbosa, né? Na verdade, a raiva é com Felipe Cardoso, né? Então, assim, ele curtiu a foto do Fluminense de Fred e a torcida já ficou, meu Deus, Jean-Pierre curtiu uma foto do Fluminense. Vou comprar camisa, cadê? Aonde que será que tá vendendo camisa já botando Jean-Pierre? Aonde será? Enfim, já tava nessa aí. Calma também, é óbvio que chama um pouquinho a atenção e deixa os nossos olhos abertos. Sobre Jean-Pierre, a notícia, né, da quarta-feira como um todo, foi ainda repercussão de Jean-Pierre pro Bragantino. A gente já sabe que a negociação não vai acontecer, só que o Globoesporte.com trouxe esclarecimentos. Quais foram esses esclarecimentos? De que houve uma tentativa de troca, partindo do Grêmio, obviamente, de trocar Jean-Pierre em Claudinho. E a troca envolvia uma quantia em dinheiro. Obviamente o Bragantino rejeitou, o Claudinho tá pronto para ir para a Europa, e por isso a questão não avançou. Como a gente já falou aqui, só para poder passar a informação, o Grêmio espera ainda ganhar dinheiro com o Jean-Pierre numa venda. Não conseguindo, ele passa a pensar em empréstimo, que é o que o Fluminense tem. A matéria do GE ainda coloca uma coisa, que o Fluminense tem interesse, ou seja, confirma, mais um portal que apura e confirma a notícia que eu já tinha apurado lá atrás, porém não há confirmação de negociação aberta ainda para o Globoesporte.com. Vamos falar do último assunto, que é pote de Libertadores. E esse assunto agora nos chama a atenção, trazendo à tela também. Isso porque, com a definição do campeonato uruguaio, que foi o último a ter seus potes definidos, e foi uma complicação, meu amigo, para definir os participantes, os times ficaram definidos, os times da Libertadores, e definindo os times, define-se também os potes. E você vai ver aí agora na tela os potes do sorteio. Como que funciona? Só pra você entender, tá aparecendo aí, eu tô aqui pequenininho aqui em cima, ó. Tá aparecendo aqui os bombos, né, porque tá em espanhol, os bombos, os potes, os 4 potes do sorteio. Como que funciona o sorteio? São 8 grupos, é um time de cada pote no grupo. Um time do pote 1, um time do pote 2, do pote 3 e do pote 4. É assim. Quais são as exceções? As exceções. A única exceção não pode ter time do mesmo país no mesmo grupo. Só esse corte. Ou seja, o Fluminense, que está aqui, ó, no pote 3, não enfrenta, obviamente, os times todos que estão em vermelho, o Fluminense não enfrenta. São os times do mesmo pote, obviamente, e Palmeiras, Flamengo e São Paulo do pote 1, Internacional e Atlético Mineiro do pote 2. Só que o Fluminense pode enfrentar um time brasileiro, os times brasileiros podem se enfrentar, ou de outros países,
se vierem do pote 4, no caso principalmente ali do Grêmio e do Santos, porque vem da pré-Libertadores. Essa é a única exceção. Ou seja, o Fluminense pode pegar um Grêmio, pode pegar o Santos, porque eles vêm da pré-Libertadores. Dentro dessa lógica aí, eu separei o seguinte: o amarelinho é quem são os mais difíceis de cada pote da gente pegar. No pote 1, por exemplo, é óbvio que a gente não quer pegar River e Boca logo de cara. E os verdes, os que são melhores da gente pegar. Nacional do Uruguai, apesar de ser um time tradicional, os times uruguaios vêm muito mal na Libertadores. Cerro Porteño e Olímpia do Paraguai, obviamente melhores de se enfrentar do que River e Boca. No pote 2, os que eu botei como melhores de se enfrentar são Defensa e Justiça, que apesar do título da Copa Sul-Americana, é um time que perdeu muito da sua identidade com a saída de Crespo, não sabemos ainda como vem, e o Barcelona de Guayaquil, pelo fato de ser um time também que, apesar de ter feito uma boa campanha recentemente, não é um time que tem altitude, apesar do Equador e etc. A LDU e a Universidade Católica, obviamente, são os dois times que a gente não quer pegar. E Santa Fé e Racing são os times que eu não sei. São times tradicionais, que complicam às vezes, mas que também, enfim, são times que não seriam tão ruins quanto pegar, por exemplo, a LDU com altitude e etc. Ou a Universidade Católica, enfim, que fez um bom campeonato chileno, né? Foi campeão chileno, etc. Apesar de já não ter mais o seu treinador. Porém, são times mais chatos de se enfrentar. No pote 3, obviamente, o Fluminense. E no pote 4, vocês vão ver aqui que eu marquei como amarelo os times que eu não quero enfrentar. Eu não quero pegar quem vier de Atlético Nacional e Libertad, de Grêmio e Del Valle, de São Lourenço e Santos. Não quero. Ah, Gabriel, você tem medo? O Atlético Nacional, pô, nem é um time tão forte, a gente eliminou. Ok, mas se eu posso pegar o Rentistas do Uruguai ou o Deportivo Laguaira, eu não vou querer pegar o Atlético Nacional, o Libertad, seja lá o quão ruim o time do São Lourenço tiver. Mas é muito mais chato. Gabriel, por que você marcou aqui embaixo o La Calera e o Always Ready da Bolívia como esse verdinho que talvez seja até, enfim, não seja tão ruim, não seja tão bom de pegar assim? La Calera por dramas recentes e Always Ready porque, apesar de ser um time totalmente maluco assim da Bolívia, que a gente não conhece nada, não sabe de nada e tal, é de La Paz, então é aquela altitude boladíssima que talvez a gente pegue na Libertadores. Enfim, vou falar muito mais ainda sobre isso, porque no dia 9 tem sorteio, teremos live do sorteio aqui no canal Raiz Tricolor, mas tá aí um panorama geral. Só pra vocês terem noção, vou voltar aqui rapidinho na tela só pra falar o pior, pra mim talvez o que hoje, com o meu parco conhecimento, seria o pior grupo. River Plate, LDU, Fluminense e Grêmio. Acho que seria um grupo forte. Já um grupo com Cerro Porteño, Defensa e Justiça, Fluminense e Rentistas é aquele tipo de grupo que a gente é favorito, mesmo jogando desse jeito, pra se classificar e quem sabe até se classificar em primeiro. Torçamos pra esse segundo tipo de grupo. Não se esquece de dar o like aqui embaixo, aparecer aqui, ó, nesses vídeos aqui, que esse aqui foi o último que eu lancei, e esse daqui é o melhor, que o YouTube decidiu que é o melhor pra você. Eu sempre vejo que vocês chegam no final do vídeo e vocês não dão um like. Dá o like aqui embaixo que eu quero ver nesse vídeo quando assistem esse final. Saudações tricolores, até a próxima. Valeu!